E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Aniele de Jesus, ou você pode me chamar de Outono Muito Prazer. E estou aqui em fevereiro, entendeu? Em pleno carnaval, fazendo o primeiro vídeo deste ano de 2026 aqui no YouTubinho. E vindo trazer uma pauta quente, que tá rolando, na verdade, pelo menos ali dentro de uma certa bolha no Instagram. Esses últimos dias aconteceu uma treta ali no Instagram, entre eu acho que ela é psicóloga e psicanalista, e o Elton Euler, que ele é quem encabeça ali a Aliança Divergente, não sei se vocês conhecem, se não conhece, vale muito a pena conhecer, que fala de comportamento, desenvolvimento pessoal e sobre inconsciente, ele aborda muito essas coisas, né? E aí o que aconteceu? Essa psicóloga, que é Maria Maia, se eu não me engano, ela pegou um recorte de um vídeo dele de dentro da plataforma de membros dele, ou seja, não era um vídeo para qualquer pessoa acessar, só quem é mentorado e faz parte daquela comunidade que paga para estar ali que tem acesso. E essa psicóloga pegou um recorte e falou que ele estava fazendo pseudociência e que ele estava vendendo um curso de descalcificação da glândula pineal, uma coisa meio delirante, assim, nesse ponto. E aí, ele pegou e trouxe à tona isso, criando ali um embate e, na verdade, fazendo de maneira muito genial, além de proteger aquela comunidade dele, o que ele faz, trazer engajamento no sentido de conseguir alcançar mais pessoas com a mensagem que ele traz. Isso foi brilhante, né? E aí ele começou a criar episódios, né? E nos episódios ele fala a menina de Harvard, aí tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto episódio já que tá lá. E assim, embate assim, pra ela se retratar em relação ao que ela falou. Que ele não vende esse tipo de curso, enfim. Eu sou uma pessoa que faço parte da Aliança Divergente, que é esse curso, que não é um curso, né, mas também não é uma mentoria, é um treinamento, não sei dizer muito bem o que é, mas é uma comunidade que se criou, que é a Aliança Divergente, que eu faço parte. Mas eu também sou a pessoa que estou dentro da academia, da área acadêmica. Eu também faço parte de uma espécie de pacote que essa psicóloga ela faz. Só que, cara, tem uma coisa muito pontual que me saltou os olhos nesse grande embate, que é como muitas das vezes a gente veste uma carapuça de que tudo tem que ter embasamento científico, senão não pode avançar, e que o embasamento científico ele só pode acontecer dentro da academia ou dentro de laboratório. E eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre essa coisa de pseudociência, e você olhar a pseudociência como se fosse uma coisa ruim, no sentido que, se não foi validado em laboratório, então você não pode usar. Vamos pensar aqui comigo, tá? Grandes pesquisadores e grandes nomes hoje dentro da ciência, eles só foram reconhecidos inclusive depois que já tinham morrido. Porque na época deles ninguém acreditava no que eles faziam, no que eles falavam, no que eles estavam ali estudando e tentando comprovar aquilo cientificamente. Eles só foram reconhecidos algum tempo depois, porque outras pessoas foram, peraí, deixa eu pegar isso aqui, vamos fazer um estudo em cima do que essa pessoa falou? E vamos ver se funciona. E aí começaram a ter as comprovações a respeito do que já havia sido dito. E ao contrário, também é verdadeiro, né? Porque a ciência tem um pouco disso. Primeiro valida, então acho que é isso. Tem a grande possibilidade do que eu estou falando ser certo. Aí passa não sei quantos anos. Ah, não, mas aquilo... tipo assim, a própria ciência, ela se contradiz. Não é que ela se contradiz, né? Porque aquilo que tinha sido comprovado, se descobriu que não é comprovado. Porque se tem tecnologias novas, a gente tem um emaranhado e um apanhado de coisas hoje que faz a gente conseguir validar e estudar melhor. E em que tecla o Elton bateu, que eu achei muito genial? Ele falou sobre a diferença de ciência de ponta e ciência da ponta. E aí eu assistindo aquilo, eu falei, mano, que se lasque ciência de ponta. Não no sentido que ela não é importante,
mas no sentido de que as pessoas, elas pegam essa, sabe, me formei em tal coisa e tive acesso às ciências, à ciência de alta tecnologia, de ponta, que a gente viu ali em laboratório, que não sei o que, blá blá blá, etc. Mas que, muitas das vezes, é uma ciência que ela funciona do laboratório para o laboratório e não sai da bolha. E que bela merda, né? Desculpa o termo, assim, porque se a ciência não serve, as comprovações e os estudos e os aprofundamentos que tá na academia, elas não servem para sair daquela bolha, para furar aquela bolha e servir a sociedade de alguma forma, pra que a gente tá fazendo ciência? Não tem lógica, não faz sentido. E aí as pessoas, muitas das vezes, que estão nessa área acadêmica há tanto tempo, elas usam esse não sei quantas leituras de artigo e pesquisas de laboratório, nada mais do que usar isso pra bater no peito e dar carteirada. Que bela merda, assim, tipo, me mostra os resultados. Beleza, você descobriu algo grandioso dentro de um laboratório e como isso está sendo usado fora dele. É claro que existe uma linha tênue aqui, que tem coisas que são de laboratório, e aí acho que são as coisas mais, né, biomolecular, essas coisas, elas são muito específicas e tem coisas que estão sendo descobertas agora que elas a gente só vai entender um pouco como vai funcionar e como isso se aplica lá na frente. Mas a grande questão é, a treta que foi estipulada aqui é sobre neurociência e fala sobre comportamento. E aí, quando a gente entende sobre comportamento, aprofunda um pouco mais sobre neurociência e comportamento, a gente entende que é muito mais complexo. Porque não dá pra colocar essa coisa de comportamento dentro de um laboratório. Você consegue validar e estudar e fazer alguns recortes ali de determinados comportamentos e onde você chega com aquilo. Só que tem uma coisa muito maneira que a autora Carol Dweck, eu não sei pronunciar o nome dela, mas ela é autora do livro Mindset, a Psicologia do Sucesso. E ela fala no livro dela dos ambientes. Ela usa o termo ambiente a frio e ambiente a quente. Quando a gente vai falar sobre pesquisa baseadas e tendo foco ali o comportamento humano. E aí ela fala que o ambiente a frio é aquele que você usa nessas pesquisas quadradinhas, né? Sei lá, a pessoa vai responder um questionário e o que vai gerar de emoção naquela pessoa. Enfim, significa que o ambiente a frio, ele tá muito controlado. Você controla o ambiente, você controla em que momento você vai disparar alguma coisa para gerar alguma emoção. Só que o ambiente a quente é a nossa realidade, que tem muitas coisas envolvidas ali no entorno, que não é simplesmente sentar e preencher um questionário, ou ficar sentado de frente a uma TV assistindo algumas coisas e mapeando o cérebro enquanto você está ali, focado naquela tarefa. O ambiente a quente, que é esse, né, da vida da gente, ele é muito mais profundo e muito mais complexo. E aí o que o Elton bate é justamente nessa questão dos resultados. E aí tem uma questão muito legal que é, hoje, pelo que ele falou, ele consegue investir sem precisar de outras pessoas ou outros recursos que possa haver ali conflito de interesse. Ele consegue bancar uma pesquisa que acontece ali de maneira independente. É claro que se pode fazer isso de maneira independente e isso ser um problema no sentido de você puxar a sardinha para o seu lado. Só que estamos falando de uma comunidade de 160 mil pessoas dentro da comunidade e que quem está lá dentro está vendo resultados. E como eu quero ligar essas informações que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo? Cara, não tem como você bater numa pessoa ou nas pessoas que estão colocando coisas na prática, que é o que ele chama de ciência da ponta, que é a ciência que não estão nesses grandes laboratórios e fechados na academia, que é uma ciência que chega na ponta, sabe? Que chega na sociedade, que chega desde a pessoa com dinheiro a pessoa com menos recursos, sabe? E ele tem feito isso, que é uma coisa que eu gosto muito, que é você trazer o que se tem de ciência, principalmente no comportamento, que é uma coisa que eu gosto muito, de uma forma acessível para quem não tá na academia. Tirar
a ciência da bolha e beleza, como é que você pode colocar isso aqui na prática? Vamos falar numa linguagem acessível, fazendo de uma forma que você consiga fazer e que você saiba fazer. E aí o Pedro Calabres faz isso, o RD tem feito isso, né? Talvez de uma maneira um pouquinho mais nerd, mas colocando a ciência a serviço da sociedade. E eu acho isso muito incrível. Hoje a gente tem a oportunidade de pegar as pesquisas, ele, no caso, o Elton, já com essa empresa que ele tem estabelecida, com essa comunidade que ele tem estabelecida, e que ele tá fazendo, ele cria a estrutura, né, de aplicação das coisas, as pessoas aplicam, e ele tá vendo ali resultados ou não. O que tá dando certo, o que não tá dando certo. Ele, na maneira genérica de falar, né, a empresa como um todo, que é é uma estrutura muito bacana. Não dá pra meter o pau em quem tá propondo coisas e validando nesse processo de validação que tá acontecendo pra ver se aquilo vai funcionar ou não. Porque ciência começa de uma hipótese. E uma hipótese não já temos garantia das coisas. E a vida, ela não acontece no ambiente a quente dessa maneira. Me vê aí uma evidência científica pra ver se eu faço isso ou se eu não faço isso. Se tudo que a gente fosse usar, se tudo que a gente fosse experimentar, se tudo que a gente fosse propor hoje só pudesse usar essas duas formas, que é ou tem evidência científica ou a gente não usa, que bela merda, né? Morre todo mundo que não tem mais nada que descobrir, não tem mais nada de novo, não tem mais nada de legal pra se buscar conhecimento, então o que a gente tá fazendo aqui? E as coisas novas que a gente tá buscando, e as experiências, e as, né? O que a gente pode fazer agora? O que a gente pode colocar em prática ou não agora, pra ver se funciona ou se não funciona? Existe uma coisa que ele fala sobre não sei se é ciclo o termo que ele usa, mas o ciclo científico, existe um ciclo científico que tem que se cumprir. A gente começa com uma hipótese, eu tenho uma hipótese, uma ideia, beleza, eu vou criar uma estratégia, um método para ver se isso aqui faz sentido ou não faz sentido. Ok, temos aqui uma estratégia, um protocolo, uma forma de fazer. Vamos executar, beleza, executamos. O que surgiu daqui dessa execução? Funcionou da maneira que eu achava que ia funcionar. Não funcionou da maneira que eu achava que ia funcionar, deu errado. Funcionou de uma maneira que eu não achava que ia funcionar, muito melhor do que eu pensei que ia funcionar. Cara, maneiro. O que a gente faz pra validar isso? Pega mais gente, coloca mais gente pra fazer, pra executar, e isso é uma validação. E a partir daí você vai criando estrutura pra entender se aquilo funciona ou não. E aí, beleza, tendo funcionado aquilo, você tem algo mais sólido e firme que tu pode chamar de uma evidência mais forte, né? Você tem uma evidência e se torna científica dependendo da forma que você faça, tá? Não estou falando aqui contra a ciência, contra a academia, contra... Não, eu estou nesse lugar também, assim como eu estou no lugar de colocar na prática algo que está sendo estruturado fora da academia tradicional e que não é por isso que ela tem que ser anulada. É claro que a gente tem que ter muitos cuidados. Não é assim, porra, tive uma ideia, vamos aplicar aqui aleatoriamente. Não, tô falando de maneira responsável. As coisas funcionando de maneira responsável não significa que para acontecer de maneira responsável, elas só acontecem na universidade e na academia, tá? Elas podem acontecer fora a academia. A academia não é dona da verdade. A universidade, ela não é dona da verdade científica, não. Tanto que tem empresas fazendo pesquisa que é fora da universidade. Empresas cosméticas, vários âmbitos aí que é fora da academia. E que muitas das vezes, essa coisa de... Tenho doutorado, tenho mestrado, sou doutora em neurociências, blá, 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 é só um discurso. Besta, desculpa. Eu adoro, gente, eu adoro ser mestre, falar que sou mestre, que tenho título de mestre. Eu tenho um orgulho danado de dizer que eu sou doutoranda no que eu faço, porque eu tenho empolgação, porque eu tenho, sabe, vontade de estar naquele lugar. Eu amo pesquisa, eu amo conhecimento. Mas dependendo da forma como você usa esse discurso, pra dar carteirada... Que bela merda, me mostre os seus resultados. Me mostre os seus resultados. Porque, muitas das vezes, isso não é incomum. Tem tanta gente aí com doutorado, PhD e não sei das quantas, que não tem um resultado melhor de quem tem ensino fundamental, tem resultado. Sei lá, na vida financeira, no que se propõe a fazer. Então,
Essa treta me gerou um incômodo absurdo, porque essa rigidez de que as coisas têm que acontecer tudo baseada no pacote, na caixinha científica que já foi comprovada. Gente, não viaja mesmo. Há quantos e quantos anos atrás se viveu sem ciência, né? A gente chegou, inclusive, até aqui, né? A humanidade, ela chegou até aqui, não foi tendo ciência de ponta, desde que gente é gente, humano é humano, savana africana, essas coisas, não foi a ciência que trouxe a gente até aqui não, queridos, tá? A ciência é a nossa forma de buscar conhecimento e tentar entender como as coisas funcionam. Mas as coisas já funcionam. Antes que a gente estivesse aqui, as coisas já funcionavam, com ciência ou sem ciência. A ciência é a busca que a gente tem por respostas de como as coisas já acontecem. E o que a gente faz é que com esse conhecimentozinho a gente aprimora algumas coisas em prol da gente, espero que em prol do bem, em prol de uma sociedade melhor, né? Como medicações e, enfim, várias coisas aí que a gente tem por aí. Esse vídeo talvez seja um desabafo e um incômodo, sabe? Não tem muito um fechamento, mas que tem algo para tua vida também, porque assim como o ciclo científico ele tem partes, né, partes específicas para se concluir um ciclo, na nossa vida também existem partes específicas para se concluir um ciclo. Então, talvez a hipótese que a academia te pede para você começar uma pesquisa, talvez seja uma escolha na sua vida. Você tem que escolher alguma coisa. Vou escolher fazer tal curso de formação, estudar tal coisa, ou vou escolher empreender em tal lugar. Isso é uma hipótese. Vai dar certo ou não vai dar certo? Não sei, eu tenho que criar o quê? Um método, uma estratégia, uma forma de fazer para ver se vai funcionar para eu chegar naquele ponto específico que eu quero. Chegando ali, você vai tentar executar e você vai ver se vai validar ou não vai validar aquilo que você está buscando. Validou? Perfeito, continua. Não validou? Pô, preciso o quê? Ou eu mudo o que eu tô pensando, ou eu mudo a forma de fazer o que eu tô pensando em fazer. E, cara, a vida vai assim, aí beleza, bati meu objetivo, entendi que é aquilo, funciona, quero fazer outra coisa. Outra hipótese, outro método, outra estratégia, outra forma de executar. A coisa que deu certo pode não estar dando certo agora para uma outra área. A ciência e a vida, ela não é muito diferente, só que o mundo como é veio primeiro, a ciência veio depois, a partir do que a gente entende ali a forma de fazer as coisas. Bom, estava com saudade de vir aqui regravar vídeo. Eu espero que essa papiação aqui tenha ajudado a expandir um pouco as suas ideias e a sua cabeça e o que você quer fazer aí da sua vida. E eu espero voltar muito em breve aqui para conversar com vocês. Então, obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.